E aí, turminha? Conseguiram fazer? Leram o artigo? Buscaram lá as questões? Conseguiram achar as respostas? Conseguiram? Então tá bom. Página 37, número 4. Em que ano foi publicado o romance? Foi publicado em 1719. Certo? Número 5. Qual é o país de origem do autor Daniel Defoe? Inglaterra. Muito bem. 6. Sobre a escrita do livro, responda as seguintes questões. Letra A. O que motivou a escrita desse livro? O que motivou? O que motivou a escrita desse livro? Foi as histórias de viajantes e náufragos. Isso. Ele tinha muita inspiração nas histórias de viajantes e náufragos. Ok? Letra B. Releia esse trecho. Acredita-se que sua maior inspiração tenham sido as aventuras de um marinheiro chamado Alexander Selkirk, que havia passado alguns anos sozinho numa ilha deserta do Oceano Pacífico, ao largo da costa do Chile. É certo que a história foi baseada na vida do náufrago Alexander Selkirk? Sim ou não? Essa informação não é baseada em um dado comprovado, como se pode perceber pelo uso do verbo acredita-se. Então, não é uma história verídica. Não é uma história verídica, ok? É uma história que foi criada por ele. Por quê? Porque nos mostra aqui, ó, quando ele fala acredita-se, ó, acredita-se que sua maior inspiração tenha sido as aventuras de um marinheiro, né, chamado Selkirk. Então, é certo que a história foi baseada na vida do náufrago Alexander Selkirk, né? Não é baseada. Não é baseada na história dele, porque ele informa logo de início. Acredita-se, ou seja, ele criou, ok? Não é verídico. Número 7. Releia o trecho da sinopse que aparece no artigo. Vamos lá. Após esse tempo todo, certo dia, Robinson salva a vida de um nativo que tinha sido capturado por um grupo de canibais. Crusoe dá ao nativo o nome de Sexta-feira, pois foi nesse dia da semana que ele o encontrou, e o transforma em seu criado, ensinando-lhe sua língua e sua religião. Cerca de 7 anos após esse encontro, Crusoe consegue retornar à Inglaterra, levando Sexta-feira junto. De volta ao seu país natal, ele recupera sua fortuna, se casa e forma família. Letra A. Observe as formas verbais em destaque. O enredo é recontado no tempo passado, presente ou futuro. Ou seja, essas palavras aqui marcadas são verbos. Salva, transforma, consegue, recupera, se casa e forma. Elas estão no presente. Muito bem. E página 38, número 8. Compare a sinopse presente nos terceiro e quarto parágrafos com a sinopse e os trechos do enredo que aparecem na resenha lida no início do capítulo. A. Que informações não aparecem na resenha? Então, veja aí. Na resenha não aparece a informação sobre o final da história. Crusoe e Sexta-feira saem da ilha. Crusoe recupera sua fortuna e forma uma família, ok? Então, as informações são essas, que Crusoe e Sexta-feira saem da ilha, Crusoe recupera sua fortuna e forma forma uma família, levando junto o Sexta-feira, que foi o nativo que ele encontrou lá, numa sexta-feira, e batizou ele com esse nome. Não é isso? Muito bem. Letra B. Explique por que há essa diferença de informações. Por quê?
Porque o artigo de enciclopédia passa as informações mais importantes sobre a obra, incluindo seu final. Já a resenha tem função de despertar a curiosidade do leitor para a leitura, por isso não apresenta o final, ok? Então, resumindo aqui, o artigo, ele inclui o final e a resenha, tá bom? A resenha tem a função apenas de despertar, por isso ela não apresenta o final. O artigo apresenta o final e a resenha não. Agora vamos ver aqui. Quem deseja ler um livro deve obter informações em um artigo enciclopédico ou em uma resenha. Compartilhe suas ideias com os colegas e o professor e anote a sua conclusão a que chegaram. Bom, nós quando queremos ler um livro, nós vamos buscar alguns detalhes e esses detalhes estão na resenha. Muito bem, na resenha. Porque a resenha, né? A resenha nos informa sobre os personagens, sobre um pouco do enredo, não é isso? O local, não é? Só aquele momento ali. Aí você pega o livro, né? E você vai ler e depois sim você vai acompanhar o início, meio e fim, né? Muito bem. O artigo enciclopédico ou verbete enciclopédico é um texto presente em enciclopédias impressas ou digitais que resume informações essenciais sobre determinado assunto. Ok? Muito bem. Então, nós terminamos aqui as correções até a página 38. E me aguardem aqui nessa aula ainda, do próximo vídeo, continuação da aula de português. Ok, crianças? Muito bem. Qualquer dúvida, me chame. Beijos.